Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página é Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M. Temos também o WhatsApp, é São Paulo 11 97401 2235, um telefone à sua disposição. Também é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista José Carlos Sicarelli. Sicarelli, que bom tê-lo aqui. O prazer é nosso, uma satisfação, principalmente ao lado de Dr. Petreluzzi, Beth e a Marcele. Então, numa mesa desse nível, eu estou honrado. Quanto tempo de jornalismo, desde que saiu de Araraquara? Bom, se considerar o que eu parei, tá uns 50 e poucos anos. Dos mais competentes narradores da televisão brasileira. Procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi. Prazer tê-lo aqui, Petreluzzi. Grande prazer, mais uma vez, uma mesa simpática, agradável e sobretudo, inteligente. Por quanto tempo você ocupou a pasta da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo? Por 3 anos, de 1999 a 2002. Foi só um governo ou você passou de um... Eu fui nomeado pelo Mário Covas e, infelizmente, o Mário Covas faleceu no decorrer do seu segundo mandato. Fiquei um período ainda com o atual governador Geraldo Alckmin. Fiquei pouco menos de um ano. Tem saudade? Não, eu acho o seguinte, o pessoal brinca muito com isso, dizendo que a Secretaria de Segurança é um lugar difícil, é um lugar complicado, e é mesmo, mas eu acho que são os desafios que fazem a gente Função tocar a vida. Pública não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Lógico que lá é um centro de repercussão de coisas negativas, né? Você nunca vê notícia boa da Secretaria de Segurança, porque a polícia só é chamada, né, quando há alguma coisa ruim. Eu costumava dizer, e ainda digo o seguinte: a polícia e as forças de segurança são um pouco a GENI, né? Todo mundo, quando precisa, grita desesperadamente por ela, mas quando não precisa, olha, joga nela. Como é que é? Quando precisa, grita pela polícia. Depois agradece a Deus e xinga a polícia. Exatamente. Também conosco o modelo jornalista Marcele Becker. Marcele, Olá. Que bom tê-la aqui. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Tenho certeza que será um papo muito agradável. O que é o Esquenta 89? O Esquenta 89 é um programa bastante jovem da 89 FM, que é a Rádio Rock aqui de São Paulo. A gente montou esse programa num formato bem leve, bem jovial. É um grupo de amigos. Nós somos 4 pessoas que apresentamos o programa. Todos são amigos. Sabe o WhatsApp? Aquele grupo de WhatsApp no celular? A gente criou um grupo de WhatsApp chamado Esquenta para fazer um esquenta para uma festa. E aí a gente começou a conversar muito nesse grupo e sempre rolavam papos interessantes, engraçados. A gente criou um formato de programa deste grupo do WhatsApp. Foi para uma rádio web, deu super certo e acabou entrando no 89 FM. Qual é o horário? Das 11 à meia-noite, diariamente, de segunda a sexta. Horário atraente. Esquenta, né? O pessoal já está fazendo esquenta para sair. Jornalista, apresentadora, advogada Beth Russo. Que bom tê-la aqui, Beth. É sempre um prazer voltar, rever amigos e ter a possibilidade também de conhecer pontos de vista diferentes. Acho que isso é fundamental, a diversidade. Você continua apresentando o programa TV Cidadania, que é um programa da OAB de São Paulo, na TV Justiça. Beth Russo. Junto com Ney Gonçalves Dias, é bom a gente esclarecer aqui. Em protesto contra a alta dos preços dos pedágios, dos combustíveis, dos tributos sobre o transporte, caminhoneiros bloquearam por diversas rodovias do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Minas Gerais. A intenção, segundo o sindicato da categoria, é que o movimento seja expandido para o resto do país ao longo desta semana. Quem eu posso? Petreluzzi, Beth... Olha, eu me lembro que greve de caminhão é sempre uma coisa complicada. Eu me lembro do governo Salvador Allende, né, que começou a ser derrubado com uma greve de caminhões. Hoje já chegou a São Paulo. E é o seguinte, estrada é um negócio complicado, né? Você põe um caminhão parado numa estrada, você para quilômetros, tal, e é difícil.
precisa se avaliar o que é quais são as reivindicações. Eu acho que o Brasil hoje vive um momento difícil, um momento em que, mesmo que o governo não dissesse isso durante a eleição, né, quer dizer, era patente que nós íamos ter que ter um ajuste fiscal importante, que nós íamos ter que ter redução de investimentos sociais, e tudo isso afeta. Estrada é um custo imediato e que afeta o bolso de todo mundo, né? O governo aprovou, inclusive, esses dias, uma mudança na legislação sobre pedágios, atendendo aos caminhoneiros para não cobrar por eixo. Já o governo de São Paulo já está dizendo, olha, isso não é viável, nós temos contratos com as concessionárias e tal. Então, isso ainda vai dar muito problema. Eu acho que movimento social a gente tem que tratar com o diálogo, né? Mas também não pode permitir que se pare o país, né? Então, tem que ter muito equilíbrio. Eu acho que... essa questão é muito sensível, a questão de estrada é muito sensível. Não, concordo plenamente, mas ocorre o seguinte, toda vez que a gente está reclamando, reclama em geral porque tem alguma razão. E, nesse caso, reclamando do preço do diesel, dos tributos, do aumento dos tributos, eles estão reclamando aquilo que nós, cidadão comum, eu, vocês que estão aqui na mesa e vocês aí de casa, vão sentir daqui a pouquinho no bolso, porque quem transporta alguma coisa. Essa coisa vai ser consumida por um valor que vai ter um valor embutido desses aumentos dos quais eles estão reclamando. Então, essa causa também é nossa. E veja bem, a Advocacia Geral da União já determinou uma multa de R$100 mil. Por hora. Exatamente, por obstruir as passagens, as estradas. E o que ocorre? Essa multa também vai fazer parte desse todo que eu estou dizendo que nós vamos ter que pagar. Então, nós estamos aqui analisando uma causa que parece uma causa de uma classe, mas, na verdade, é uma causa da sociedade, de todos nós. O país está sucumbindo de forma tal que nós não temos condição de sobreviver com esses aumentos. O que vai ser feito? Não sei. Mas precisa ter uma reavaliação e uma tomada de pulso forte para que a gente possa sobreviver, porque o preço das coisas estão terríveis. Só para acrescentar, quando eu interrompi a Beth para dizer que é por hora, normalmente os movimentos que nós temos paralisação por um dia, por 2 dias, então a justiça determina a multa diária. No caso, os caminhoneiros vão parar por 2 horas, por 3 horas, então a justiça determinou essa multa por hora que for obstruindo as rodovias. E sabe, Zancope, tem só mais uma coisa. A gente tem o hábito de ouvir notícia e achar que está longe. É Mato Grosso do Sul, Goiás, nossa, Rondônia, não vou passar lá, minha chácara não é lá. Quer dizer, não vou mas passar... já chegou a São Paulo. Hoje já teve repercussão. A gente tem uma tendência, um subconsciente de querer continuar, não querer problemas. Chega o dia a dia, chega o terror da segurança, o terror que faz parte, né, dos tempos modernos, e a gente não quer tomar consciência, mas tem, porque tudo isso vai influir no dia a dia, nas nossas compras no supermercado, nas nossas roupas, no nosso entretenimento, enfim, todos nós temos que participar e conscientizar do que está acontecendo. Está chegando a São Paulo, já chegou a São Paulo. Eu queria me apropriar de uma frase tua, essa causa também é nossa. E é exatamente isso, não está longe não. E vai chegar a São Paulo. Vocês se lembram que não há muito tempo nós tivemos um problema seríssimo na França, que deu um prejuízo enorme a um país de primeiro mundo, organizado, muito mais que a gente, porque agora o governo já deveria saber que isso iria acontecer. E não tomou providências. E realmente os transportadores, os caminhoneiros, estão com um problema seríssimo, porque eles têm que também viver, eles vivem, eles gastam como a gente. Então, a situação é realmente perigosa, porque isso pode tomar o país, outros movimentos de outros setores poderão encampar isso, e aí a situação vai ficar incontornável. E denota há quanto tempo o nosso país vem sendo administrado erroneamente, sem outras perspectivas, ou seja, transporte só
pelo meio das rodovias. Não, a gente já devia ter pensado em alternativas para transporte há muito tempo, como acontece também com a questão da energia, como acontece com a questão da água. Então, a gente não tem, os nossos gestores, os nossos administradores, os políticos em geral, eles não têm perspectiva de futuro. Eles administram hoje e olhe lá. Hidrovias a gente não pode falar que acabou a água, né? Então, Marcelo. Tem que passar para outra coisa. Será que vai acabar? Não sei, eu quero, se depender de mim... Essas chuvas agora de fevereiro deixaram todo mundo bastante otimista. O que vocês acharam? Bastante. Eu estou fazendo economia. Mas eu concordo. A economia, eu acho que a economia é para a vida, né? A minha. Eu também estou fazendo a minha. Agora, em relação eu concordo também muito com a Beth. Essa causa é nossa. Gosto dessa frase, Isso, inclusive. Eu acho que, assim que a alta dos combustíveis, né, foi anunciada, muitas piadas foram feitas, musiquinhas. Inclusive, teve uma rádio que fez uma musiquinha brincando, né, com esse aumento. E a gente precisa ver que a coisa é muito maior, que não é só o meu combustível do dia a dia, ou não é só o trânsito que eu vou pegar porque essa rodovia está hoje, né, está interrompida, mas sim a quantidade de aumento que a gente vai ter a partir disso e os impostos que vão aumentar e tudo mais. Então, eu acredito que a causa é nossa e juntos a gente consegue sempre chegar mais longe. Zé Copete, deixa eu só colocar uma pimenta nesse tema. O diabo é o seguinte, tinha que aumentar mesmo, porque vinham represando há mais de ano. Tinha um buraco. Por causa da eleição. Tinha um buraco. Né? A Petrobras, a nossa querida Petrobras, por causa do ano eleitoral, que sofreu tanto pela questão da gestão, sofria também pelo seguinte: a Petrobras estava vendendo gasolina no Brasil a um preço muito abaixo do mercado internacional. E ela compra petróleo, ela perde dinheiro. Então, o problema maior que está acontecendo no Brasil é o seguinte: você tem um governo que fez um discurso na eleição absolutamente fora da realidade. Essa é a questão, e agora ele gera esse tipo de expectativa e as pessoas começam a cobrar, né? Então, nós vamos ter problemas sérios. O meu medo é que o que já vem acontecendo, e se vê muito aqui em São Paulo, que a oposição ao governo, que é legítima, da qual eu faço parte, ela comece a virar uma oposição, sabe, tipo saudade dos militares, a gente já ouve isso, né? Democracia não serve, né? Isso é que me preocupa. Oposição balaio de gato. Não, e o pior que balaio de gato, Beth, é o seguinte: você ouve pessoas nas redes sociais, você vê pessoas defendendo coisas indefensáveis, sabe? Fica uma oposição que e o PT faz isso com muita habilidade, empurra todo mundo para a extrema-direita. Eu não sou de extrema-direita, eu sou uma pessoa progressista, eu quero que o país avance, eu quero que se garantam direitos sociais. Não precisa ser contra direito social para você ser contra esse governo. Esse governo é um governo ruim, é um governo que tem que ser atacado pelas coisas erradas que ele faz, não por algumas certas, porque, como já disse alguém, né, um relógio quebrado, né, 2 vezes ao dia está dando a hora certa. Então, acertar também faz parte, né? Mas eu estou muito preocupado com isso. E essa greve aqui, esse movimento, é um movimento que pode tomar um rumo muito esquisito. Já há desabastecimento de combustível no Mato Grosso, né, o primeiro a ser atingido, e isso vai se multiplicar lamentavelmente. E vai afetar porque é o grande fornecedor de grãos, né? Exatamente. Não só para o país, mas para exportação. Então, a gente tem que... Lamentavelmente. Marcele Becker, o que é a Ampara Animal? Ampara Animal é ONG que eu faço parte, é ONG que eu fundei junto com uma amiga, com a Juliana Camargo. Eu sou a vice-presidente da Ampara Animal. Na verdade, hoje nós somos uma OCIP, né? Nós fomos concedidas a esse direito de ser uma OCIP. A Ampara Animal, então, hoje ela tem abatimento do imposto de renda das empresas que querem nos ajudar. E nós ajudamos animais de rua. São cães e gatos, né? O nosso foco são cães e gatos. A nossa intenção é conscientizar as pessoas do sério problema que a gente tem, até de saúde pública, dos animais que vivem abandonados aqui no nosso país, principalmente em São Paulo, que é onde a Ampara atua hoje em dia. A Ampara também está atuando no Rio de Janeiro. A gente está com uma sede pequena lá, mas está começando, está engatinhando também, porque o Rio de Janeiro também precisa bastante
desse apoio, e nós fazemos, bom, enfim, nós criamos desde campanhas de conscientização com celebridades, que a gente conseguiu juntar uma galera legal, assim, pessoas formadoras de opinião, Bruno Gagliasso, Giovanna Elbenk, Sabrina Sato, pessoas que chamam a atenção da mídia, e todas essas pessoas têm alguma coisa relacionada à proteção animal, ou têm animais adotados, ou são vegetarianas pela proteção animal, porque não querem comer animais, né? Tem toda essa filosofia, então nós pegamos essa imagem dessas pessoas maravilhosas, lindas, e a gente conseguiu fazer com que, ó, como está na tela aqui, está lindo, a Giovanna, que graça. a Janel Bertoni com o gatinho. A ideia dessa campanha, que se chama Somos Todos Vira-Latas, é falar que todo mundo tem uma mistura, né? Por que você busca um animal de raça? Por que só buscar um animal de raça? Então, a gente incentiva a adoção de vira-latas a partir disso. E associar essa imagem de pessoas lindas e famosas, como eu estava falando, com animais de rua que muitas vezes são renegados, que ninguém enxerga, né? A gente passa muitas vezes ao lado deles e nem vê. Tem um dado importante, que é a adoção consciente. Isso não é? mesmo. Porque muita gente Muito bem. acha que meu filho quer um cachorrinho, quer um bichinho, tal, compra o tal do bichinho. E adota por impulso, né? É um impulso. Mas se esquece que é um ser que você tem que dar uma atenção, um cuidado, custo, porque você tem que dar vacina, vacinação. Não é como no nosso tempo, que eu não cheguei a ter cachorro dessa natureza, mas meu marido conta que lá em Minas, tal, tinha o cachorro, jogava, comia o resto da comida de casa, não era isso, Paulo? Então, quer dizer, não se preocupava, ele vivia sozinho, ele se virava. Hoje não é assim. Então, você tem que ter um custo e tem que pensar se você vai poder assumir esse custo e se também não vai se cansar lá na frente do bichinho e ter que jogar Muito bem. Você adotou quantos cães ou animais? Quantos a Amparo Animal já adotou? Você deve ter uns 5 na tua casa. Né? Eu tenho no meu apartamento aqui em São Paulo 3. 3. Mas mais um sítio também que eu frequento, que é da minha família, mais alguns. Ontem esteve aqui o deputado Ricardo Izar, que cuida também um pouco disso. Sim. Você está sabendo lá Sim, na lógico. E ele disse, o que você está fazendo? Eu falei para ele, além de ajudar na Câmara, estou levando para o meu sítio, já estou com 20. Então lá também tem Marcele, bastante. Ampara é uma sigla. Quando eu digo Ampara Ampara é uma Animal, sigla. é uma sigla. Eu estou vestindo a camiseta da Ampara Animal, vamos ver se eu consigo mostrar aqui na tela. Mas Ampara é a Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Nós somos só mulheres na Ampara Animal. A ideia surgiu a partir de uma vontade de fazer a diferença, assim, de fazer alguma coisa, minha e dessa minha amiga Juliana, que é a minha sócia. A nossa ideia era fazer alguma coisa porque a gente tinha já esse cuidado, essa preocupação com os animais de rua, tinha essa consciência, né, da importância de adotar. Como a Beth falou, adotar com consciência, mas a gente faz toda a gente tem um cuidado, né? Quando a pessoa chega para fazer uma adoção, ela passa por uma triagem. Então, a gente faz uma pesquisa para ver se essa pessoa realmente está apta. Na Ampara Animal, nós cuidamos dessa forma. A gente só adota também animais castrados, vermifugados e vacinados. A gente criou a Ampara Animal pensando mesmo em fazer a diferença de uma forma diferente. Então, a gente tem todo esse cuidado com o animal, a gente tem todo o cuidado com a comunicação da ONG, que é bem grande também. A gente fecha parcerias com grandes empresas. Agora, essa semana, quarta-feira, nós vamos distribuir uma quantidade gigante também de ração, 55 toneladas aqui em São Paulo. Então, a gente fecha parcerias com grandes empresas e vai distribuindo. Distribui como? Para abrigos e protetores independentes. Distribui como? Onde que você está falando? A gente conseguiu lugar, a gente conseguiu um estacionamento. A gente vai fazer um estacionamento que foi cedido por um amigo também, próximo ali ao CEAGESP, e a gente tem uma planilha com mais de 100 ONGs e protetoras cadastradas. A Ampara Animal ela não faz resgates, ela auxilia e ampara outras ONGs e outros protetores. Por isso que nos chamamos de Ampara, né? Somos as Amparetes. Todas as meninas que trabalham para Ampara Animal são todas voluntárias e fazem esse trabalho mesmo de amparar outras ONGs. Parabéns. Algo a acrescentar, Petreluzzi? Só a admiração de quem dedica tempo a isso. Eu tenho 2 gatos que são adotados assim, né, em casa. Tem uma cachorrinha, mas essa não é. Essa foi um presente da minha comadre. E essa veio de criadouro, né? Mas eu acho, assim, e é curioso o seguinte, né? As pessoas, elas têm muita simpatia por qualquer coisa relacionada a animal. Eu me lembro que uma vez passou, acho que na Rede Globo, se eu não me engano, uma câmera escondida de alguém que maltratava um animal dentro de um pet shop. E eu trabalho com crime há muito tempo, né? Eu e a minha esposa, nós falamos assim, é curioso.
Se fosse uma criança, talvez não despertasse tanta reação. Porém, o que acontece? É as mesmas pessoas que têm a simpatia, e a simpatia é fácil, né? São, grande parte delas, responsáveis por abandonar animais. Né? Então, a pessoa pega um animal, tal, e não é só o recurso, viu, Beth? É a questão do afeto, porque o animal, os animais domésticos, eles necessitam de atenção, tempo. E muita gente não tem, acha que vai ter, não tem, e aí é mais fácil descartar. Pega o animal, ele fez xixi no lugar errado, e gera um baita tá de com um muita problema. energia. A sociedade tem uma relação complexa com isso. Muita simpatia, que eu acho que é ótimo, vocês aproveitam, mas ao mesmo tempo essa coisa da doação, né? Não, nem sempre é fácil doar. Olha, e tem um detalhe muito não é importante também, noção do que que eu acho vejo. que eu tenho que cumprimentar aqui a Marcela e seu grupo, porque eu sou sempre admiradora, eu sou feminista, admiradora das mulheres que abraçam causas, né? Porque é uma forma também delas se associarem e descobrirem outros vieses que são relativos à questão de gênero. Mas tem um fato muito importante: quem tem animal tem que pensar na cidade também. Não é? Porque é muito, muito comum você ver o pessoal passear com o cachorrinho e tal, e às vezes nem é o dono, às vezes é o funcionário da casa, porque é muito comum, a pessoa tem, mas ela não quer saber desse encargo, ela dá para o funcionário da casa vai passear com o cachorro. Aí vai com um monte de saquinho para pegar a sujeira do cachorro, mas acontece que não faz isso, entendeu? Ninguém está vendo, deixa por lá. Então, a rua fica infestada. Mas isso melhorou bem, Beth. Antigamente ninguém nem dava bola para isso. Mais ou menos. Melhorou bem. Campanhas têm sido feitas, né? Eu ando aqui, eu moro aqui próximo do Parque Ibirapuera, eu caminho às vezes por aqui. Pô, há uns 5, 6 anos atrás, você tinha que andar desviando. Hoje... eu moro no Jardim, sabe que existem dados que comprovam que quando você dá para o seu funcionário passear com o seu cachorro, ele não pega. Se você está passeando com o seu cachorro, né, seu filho, que você tem um carinho, uma proximidade muito maior, você pega e você não se preocupa em limpar a sujeirinha dele. Mas o funcionário não. Esse que vão com 5, 6. Eu passei com 3, estou grávida. Não, tem uns cuidadores que vão... O cara não vai ter suficiente. Parece uma diligência, né? Tudo às vezes parece fácil, descomplicado, mas não é não. Tudo tem desdobramentos, precisam ser analisados, podem e devem ser contornados, quer dizer, é uma causa que deve ser abraçada, e tem esses contornos que também devem ser abraçados e seguidos. Mas tem casos que eles recolhem o excremento do cachorro, colocam nesse saquinho plástico e joga em qualquer lugar. Exatamente. Então, não faz diferença nenhuma. Vai resolver, só acrescentou um plástico à natureza. Leva tudo para tua casa e joga lá. Petreluzzi, aproveitando esse instante antes do nosso intervalo, a polícia PM do Rio de Janeiro expulsou 43 soldados por recebimento de propinas, né? Corregedoria interna da PM do Rio concluiu 6 procedimentos administrativos, disciplinares. Bom, 43 estão fora da PM do Rio. Isso é um trabalho ordinário, rotineiro. Eu me lembro quando estava na secretaria, a PM de São Paulo, ela divulgava anualmente o número de policiais postos para fora por condutas inadequadas, seja propina, seja violência, seja não sei o quê. Na época, chegava a quase 1.000 policiais por ano. É um número grande, né? E tem que se fazer isso mesmo, não tem muito... Agora, precisa muito da ajuda da população, né? A denúncia, hoje em dia nós temos Disque Denúncia, que serve inclusive para isso. Ouvidoria da polícia, aqui em São Paulo, que funciona bem, né? Eu acho importante tomar essas atitudes, nós precisamos limpar cada vez mais o serviço público. E também é muito fácil a gente falar mal da polícia. Né? Eu acho que é uma das coisas mais... Mas a primeira que surge. A gente cresce com o conceito, você se comporta, não chama a polícia. É nessa linha. Só que tem um detalhe, é sempre a questão da corrupção, sempre tem o corruptor. Tem jeitinho? Vai tomar aquele café e tal. E a gente sabe que eles ganham muito mal, que eles vivem perto da pobreza, perto digamos assim, da comunidade que é suspeita, uma comunidade que seja suspeita, e eles às vezes moram no mesmo lugar. Eles ficam ali, né, na linha do crime e na linha do direito. Né? Tangencia. Então, bem próximo. Exatamente. Então, acho que a gente tem que também, como cidadão, resgatar e dar valor. Por exemplo, quando você precisa de um
de um policial, tratá-lo bem, elogiá-lo, reconhecê-lo, recomendar, inclusive, dentro dos seus superiores. Eu acho que esse tratamento de decência e amigável favorece muito as relações sociais dentro de uma cidade do tamanho da nossa. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Como toda terça-feira, o nosso contato com representantes da AFIPESP aqui no Gente que Fala. Hoje, Gisele Souza, que é do setor de eventos da AFIPESP. Gisele? Zilka, desculpe, Zilka. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Ô, Zilka, projetos que aumentam a celebridade da justiça marcam a abertura do ano judiciário. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Chico Sardelli, participou
no dia 6 de fevereiro, da sessão solene de abertura do ano judiciário, realizada no Palácio da Justiça. Cerimônia conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, governador Geraldo Alckmin, prefeito Fernando Haddad, que notícia de grande relevância marcou o evento, Zilka? Olha, sem dúvida, foi o anúncio da conclusão do programa 100% digital. A partir de 2016, cada uma das 23 mil novas ações que ingressam diariamente no Judiciário Paulista vai tramitar exclusivamente em meio eletrônico. E teremos um judiciário mais ágil? Essa é a ideia. Esse procedimento trará celeridade aos 20 milhões de processos já em andamento no Judiciário Estadual, além de outros benefícios como aumento da produtividade, liberação de espaços físicos e prestação jurisdicional mais transparente. Com relação à audiência de custódia, alguma novidade? O ato dessa sexta-feira incluiu também a assinatura do termo de cooperação do projeto Audiência de Custódia. Lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Justiça, o projeto visa garantir que presos em flagrante sejam apresentados a um juiz num prazo máximo de 24 horas, em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do acusado. Com base nessa audiência, o magistrado deverá despachar sobre a necessidade da manutenção da prisão ou sobre a possibilidade de concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. Também participaram do evento os representantes dos órgãos que atuam junto ao Judiciário, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, do Ministério Público, Dr. Rafael Vale Vernaschi, da Defensoria Pública, Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, Dr. Hamilton Eliotti Aquel, da Corregedoria do TJSP, entre demais desembargadores e autoridades. Zilka Fialho, eu agradeço a gentileza da participação mais uma vez no nosso Gente que Fala. Boa tarde, Zilka. Boa tarde. Você está acompanhando o Gente que Fala, conosco hoje o jornalista José Carlos Sicarelli, a modelo jornalista Marcele Becker, a jornalista Bete Russo e o procurador de Justiça Marco Vinícius Petreluzzi. Teve uma alteração nessa nomenclatura de procurador, promotor? Isso é uma confusão, né? Ninguém nunca entende, né? Mas o mais fácil é o seguinte: quando está escrito de Justiça, é porque é Ministério Público, né? Promotor de Justiça ou Procurador de Justiça. Qual é a diferença? O promotor é o mais moço, o procurador é velho como eu, né? Já está no fim da carreira. E o procurador do Estado, o procurador do município são advogados do município, não são Ministério Público, né? A confusão é que o procurador da República, quando fala da República, é o Ministério Público Federal. Então, é um pouco confuso, mas o Mário Covas falava para mim, vocês fazem isso é para enganar a gente, ele falava. Continuarei perguntando sempre, viu? É por lei. Polícia Civil abrirá inquérito e fará investigações online de grupos de homossexuais que transmitem o vírus HIV a parceiros propositadamente. Nesta semana, o jornal Estado de São Paulo divulgou que gays têm compartilhado técnicas para fazer sexo sem proteção ou furar o preservativo. Conhecido como Clube do Carimbo, divulgam fotos, vídeos e dicas com o passo a passo da contaminação. Olha, Bete, Marcelo... Isso é uma barbaridade. E além do que, eu estava lendo que a pena para esses casos é de 4 anos. 4 anos você não vai prestar um serviço aí para a comunidade, não vai acontecer nada, e é um crime horrível. Você, inclusive, olha o que pode acontecer. Você pode matar outra pessoa. Matar pessoas e, certo? Contaminar famílias. Então, eu acho que tem que ser tomada uma providência enérgica e urgente. Mas, gente, o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Isso é o seguinte, gente. Primeiro, a gente também tem que... Internet, as coisas online, tudo começou a aparecer, né? Se você procurar na internet, você encontra, por exemplo, gente que explica como se pratica antropofagia. Até isso você tem, né? Então, primeiro você precisa ver assim, até que ponto
tem que fazer uma investigação séria até que ponto isso realmente é verdade ou é fantasia de alguém, etc. Porque toda investigação você tem que partir disso. Agora, também não é novidade que existam pessoas que fazem isso propositalmente. Tanto que existe o crime, artigo 130 do Código Penal, perigo de contágio venéreo. Quando contagia, a pena é essa, máxima, de 1 a 4 anos. Porém, o que pode acontecer? Como se trata de uma doença fatal, eu vejo a possibilidade de você cumular o perigo de contágio venéreo com a tentativa de homicídio ou o homicídio, né? Eu não vejo problema de você ter um concurso, que a gente chama concurso material de crimes, né? Porque se eu tenho uma doença que eu sei que é capaz de matar, se eu pego, o sujeito fura a camisinha, quer dizer, não tem ato mais doloso do que esse, né? Quer dizer, eu quero contaminar, o carimbo, como eles falam, né? Então, aí, você pode perfeitamente condená-lo também pela tentativa de homicídio ou pelo homicídio. Eu só achei ruim essa mania que nós estamos de muita divulgação das coisas, porque investigação não se divulga, né? A polícia vai investigar o grupo que transmite HIV. Muito obrigado, o pessoal já se recolheu, né? Isso é o tipo de negócio. Saiu a notícia, a polícia fica quieta, não precisa ficar... Aí desculpa não vou fazer crítica aos colegas jornalistas, mas o jornalista pressiona tanto que o pessoal acaba falando para dar uma resposta. No meu tempo eu falava assim, isso não se responde, sobre investigação não se fala, só se fala sobre investigação que já terminou. É lógico. Senão você prejudica a investigação. Mas hoje em dia, com a internet, fica mais difícil desse grupo se esconder, né? Porque a partir do momento que isso foi divulgado... Não, a internet engatinhava no meu tempo. Mas hoje em dia está muito mais expandido. Mas é mais fácil de investigar também. Doutor Petreluz, a investigação hoje está muito mais facilitada. Se não divulgar, é mais fácil de deixar pode rastro. ser que também não, quem tem que divulgar é a imprensa dizer que aconteceu. Como aconteceu, o papel da imprensa é divulgar. Certo. O que eu acho errado, a Polícia Civil fazer uma declaração oficial dizendo o seguinte: vamos abrir um inquérito, vamos investigar na internet. Não tem que falar isso. Não tem que falar nada. Tem que só investigar. fala quando achar. Porque pode aparecer interessado. Isso é igual ao lançamento de pedra fundamental de obra. Não se faz. Não se faz. O Mário Covas dizia isso, falou assim, lançar pedra fundamental é dizer para as pessoas o seguinte: olha, eu um dia vou fazer um negócio. Como? Faça quando você fez, começou a obra, eu acho que tudo bem, você pode até comemorar, que você atingiu uma coisa, a investigação teve algum resultado, tem que divulgar, está certíssimo. Mas não dizer, estou começando a fazer uma investigação. Não, tudo que é noticiado, a polícia fará investigações, né? E aí a gente tem que ter, gente que está numa função pública como essa, você tem que ter uma boa relação com a imprensa, falar, responder, mas dizer o seguinte: olha, sobre isso eu não vou falar, ponto. Uma das coisas que eu aprendi é que o jornalista é dono da pergunta e o entrevistado é o dono da resposta. Sem ser grosseiro, sendo educado. Tem obrigação de... Tem que cutucar, é papel até dele. Conseguir agora, também, né? O que não pode é a polícia sair dizendo, não, então vamos, deixa comigo. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Isso aqui é coisa... Aliás, não é nem da polícia, nem da secretaria. Isso é coisa de, às vezes, assessoria de imprensa que quer dar uma resposta e tal, mas eu acho que não tem que fazer isso. Tem que investigar. Se me permite, todo o espírito do seu raciocínio, eu concordo, é inevitável, né? Quer dizer, quem conhece direito não pode ir contra. No entanto, no caso aqui, esse tipo de doença não dá tempo da gente ficar esperando avaliação, esperando uma ação da polícia ou dos responsáveis para ver se realmente é mentira, é verdade, é boato. Como é que se fala pela internet? Tem um nome quando é... Farsa. Mas tem um nome específico dentro da internet. Perdão. Não, tem que investigar. Tem que investigar. E nesse lapso de tempo, as pessoas vão ficar expostas, principalmente porque nós estávamos às vésperas do carnaval, onde as pessoas, além de se divertir normalmente, dançar, etc., se fantasiar, todo mundo sabe que o sexo é o foco do carnaval.
Além disso, todo mundo sabe também que as casas de swing existem, estão aí, e há matérias que foram feitas nesse sentido, que essas pessoas frequentam esses lugares onde, vamos chamar assim, a promiscuidade ou o estilo de vida mais libertino é uma constante. E a pessoa vai para se entreter porque ela tem o sexo como um entretenimento e não o sexo como uma via da morte, da doença. E aqui diz grupos de homossexuais. A verdade é que não são só, eu não conheço o site, mas eu já li uma matéria em que não são só grupos de homossexuais, mas grupos de pessoas infectadas, ou seja, homens e mulheres e bissexuais, quer dizer, independe da sua posição. Aqui fica um pouco pejorativo. E que buscam o quê? Eu estou doente, vou me vingar, o outro também vai ficar. Então, esse espírito, se é que está acontecendo, realmente precisa da investigação, e eu acredito que já esteja sendo investigado, e que deveria realmente a imprensa ficar quieta, mas num caso não, mas desse... não é a imprensa que eu quero que fique quieta. Eu quero que fique quieta a polícia. A polícia só deve falar quando acontecer. Sim, a imprensa tem que fazer o papel dela mesmo, tem que divulgar, tem que falar. Mas tem que divulgar, porque aquele que vai, digamos, repleto de boa intenção, quero me divertir, eu uso esse tipo de atividade como entretenimento, eu sou da farra e acabou, mas mesmo que ele corra, mesmo que ele se precavenha, que ele use preservativo, ele pode estar incorrendo o risco de contrair uma doença irreversível. Então, nesses casos, a imprensa tem a obrigação, sim, e eu acho que falou pouco. Passou o carnaval e se falou pouco. Não, e se a imprensa pergunta e a polícia não responde, também acaba, né? Não, pode como o jornalismo investigativo vive disso, pelo amor de Deus, tem que fazer mesmo. Eu só acho o seguinte, eu tenho essa mesma posição dentro do Ministério Público. Por exemplo, eu não acho razoável promotor dizer que vai fazer tal coisa. Concordo. Agente público não fala sobre intenção, fala sobre o que fez. Senão, é algo que de repente acalma, não sei o que e tal, e não resolve. Você tem que ser eficiente. Também, a polícia tem que ser eficiente acima de tudo. Eu me lembro quando eu estava à frente da secretaria, que essa era a nossa batalha diária, aumentar a eficiência da polícia. Porque se gasta muito com polícia. Em São Paulo são hoje 140 mil policiais, homens e mulheres, todos os dias vão à rua, todos os dias, mas tem que ser eficiente, tem que melhorar a eficiência, tem que trabalhar integrado e tem que, sobretudo, dar resposta concreta às coisas. Aí é uma questão... Eu sou meio antigo nessas coisas, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter princípios na relação do agente público com a mídia, né? Para mim, um dos princípios importantes é esse, você dar conta do que fez. Não ficar propagandeando o que vai fazer, porque quem propagandeia demais o que vai fazer, no fim não faz nada, tá certo? E aí ainda leva a fama de ter feito. Mas enfim, desculpe. Petreluzzi, a notícia começa assim, né? A Polícia Civil abrirá inquérito e fará investigações, né? É a mesma coisa que dizer, olha, vamos fazer uma blitz na 23 de maio. Você não avisa antes, fala assim, frente ao antigo prédio do Detran. Né? Então... Pessoal do bar, pessoal que está no bar bebendo, olha, pessoal, nós vamos fazer uma blitz ali na frente. Não se fala isso, não se anuncia o que se vai fazer. É isso que eu acho, né? Mas eu não estou... Olha, eu acho que a polícia está caminhando razoavelmente bem, tem feito coisas importantes. Eu não quero fazer crítica, até porque quem já esteve lá, como eu estive, sabe como as coisas são complicadas, entendeu? Mas eu acho que isso é um princípio que devia ser adotado. Será que foi algum patrício que escreveu aqui esta notícia? Eles ainda... Né? Olha o bullying, olha o bullying. Esta era muito antiga, né? Do nosso tempo, né, Cicarelli? Essa é antiga. Quando o Petreluzzi diz eu sou antigo... Vamos mudar de tema. Aqui é mais ainda. Olha, o governo quer mudar cálculo para conceder aposentadoria. Depois de tentar restringir benefícios previdenciários como pensões por morte e auxílio-doença, o governo federal pretende acabar com o fator previdenciário. Cicarelli, acabar não, tem que achar um substituto. Lógico. Não, eu nunca entendi bem esse negócio de fator previdenciário. Tem que fazer uma conta complicada e tal. Acho que eles querem achar um jeito de baixar, de aumentar a idade para aposentadoria, baixar o que eles pagam, e você vê todo mundo que tinha aposentadorias que eram
7, 6 mil reais, hoje estão ganhando 2, 1.800. Então, não estou vendo nada de... Do ponto de vista do aposentado, é só coisa ruim. Olha, e aqui em São Paulo, o Estado acelera obras para eventual política, né, rodízio da água. O governo de São Paulo ainda não finalizou as obras que permitem que o rodízio de água seja implementado na cidade. Começaram a ser feitas há um mês e são necessários outros 30 dias para serem finalizados. Marcele, você já analisou bem o problema da água em São Paulo? Sim, inclusive no meu prédio a gente já implantou medidas diferenciadas, né? Coisas que nós fizemos ali uma pesquisa, percebemos como que seria mais fácil da gente economizar e a gente já vai implantar essa semana, por 2 dias, um rodízio local. A gente vai criar o nosso próprio rodízio das 10 da manhã às 6 da tarde, não teremos água, como um teste. E o que já foi feito no prédio já mostrou eficiência? A gente ainda está nessa pesquisa, né? Agora, depois desses 2 dias, que serão quinta e sexta dessa semana, a gente vai saber quanto que a gente vai economizar depois desse teste feito. Beth? Pois é, a economia é o estudo, é a dedicação da escassez. Se não houvesse escassez, não precisava ninguém estudar economia. Neste caso, particularmente da água, que a gente pode ir longe, eu já citei aqui que a falta de perspectiva, né, do administrador, de pensar para o futuro, e foi o que aconteceu, o nosso futuro chegou, sem pensar na questão da economia e da escassez. Mas o que a gente viu é que a Sabesp sempre vendeu água e inviabilizou, nunca houve nenhuma política pública no sentido de que os prédios, que a cidade é feita de prédios, que os prédios, que essas edificações fossem feitas com alternativas, né, de questão de água e de uso e de reuso. Sempre nos pareceu abundante, né? Sempre se deixou a abundância rolar como se a economia não precisasse aparecer. E agora, de repente, você tem que fazer economia. E para fazer economia, quem mora em casa como eu, você precisa reformar, você precisa trocar a válvula hidra, você precisa trocar a privada, você precisa fazer trocas, caramba, você precisa mexer na estrutura. Gastar. E quem vai pagar isso? Então, aí tem a questão da política pública. O nosso governo deveria pensar também em entrar com algum tipo de projeto em que beneficiasse as pessoas, tivesse desconto ou até de graça e tal, para favorecer essas reformas que são fundamentais nas residências, nas edificações da nossa cidade, tanto das planas quanto dos edifícios. Já que não pensou antes, vai ter que pensar agora e vai ter que pagar por essa má política. Eu acho que aí está o grande problema da questão da água. E outra, não é verdade que não tem rodízio, que ele acaba tendo blefado, de uma certa forma. Por exemplo, onde eu moro, lá nos Jardins, você não tem água para lavar roupa, etc. Ela não tem a força, não sei como é que a gente chama. Pressão. A pressão. Então, não tendo pressão, a água some, acabou, também ninguém usa. Claro que tem que ter consciência no uso, mas tem muita gente que ainda não tem essa consciência. Agora, no prédio da Marcele, tem que colocar alguém, como eles mesmos estão interrompendo. Sim, claro. O serviço. Alguém para atender reclamação. Você vai ver que vai chegar alguém meio-dia e fala, escuta, eu vou viajar agora, vocês cortaram a água. No prédio, mas você imagina que nós vivemos numa cidade onde sempre foi promovido o uso à vontade, abundância, enfim, de piscina a qualquer outra coisa, entendeu? Então, isso tem que ser revertido, isso tem custo. A gente pode usar vários tipos também de energia e tudo isso tem que ser favorecido com política pública. E pode começar fazendo obrigação de que em obras novas você tenha previsão de água de reuso para determinadas coisas, né? Água. E não podemos reclamar de São Pedro que ele está dando uma mão, né? Mês de fevereiro eu moro numa casa antiga. Numa casa antiga, por exemplo, você pode muito bem dar um abono no seu imposto, favorecer. Existem bônus, né? Para quem gasta menos. Mas é o bônus para gastar menos. Para gastar menos. O que a Beth está propondo, que eu acho muito interessante, é o seguinte: multa. Se você fizer uma obra por exemplo, para ter uma caixa de reuso, para ter isso, para ter aquilo, isso você poder abater uma parte, pelo menos, no seu IPTU. Eu acho que isso é importante. Fala-se muito no governo do Estado, mas a Prefeitura tem um papel muito importante nisso, sobretudo na questão da economia.
Tem desconto e tem multa. Isso, Beth. Para quem gasta mais. Marisa da Bela Vista. Hoje é o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Ao longo dos anos, as mulheres tiveram grandes conquistas, mas em compensação ainda não estamos em pé de igualdade com os homens em muitos âmbitos. O que você considera um retrocesso nesse período? Principalmente a questão política, né? Nós conseguimos o voto, logo em seguida veio o governo do Getúlio e ditadura, né? Então, esse voto foi para o espaço. Mas até hoje a gente não reconquistou. Podia votar, mas não tinha em quem votar. Não tinha quem votar. E até hoje nós não temos representatividade de mulheres o suficiente, tanto na esfera municipal e federal, né, estadual. E isso se deve à questão econômica. E se fala muito, quando a gente fala na reforma política, a reforma política tem que prever e tem que ver uma forma de compensação também, no que, como eu falava, a questão da água, de política pública, de compensação para que a mulher possa participar mais ativamente. Senão, nunca ela vai chegar à política. O que chega é a esposa, a mãe, a amante, a prima. Aí chega de algum político famoso. Marcele, Vânia da Vila Sônia, existe muito preconceito na adoção de vira-latas ou está mudando? Vânia, existe ainda assim, mas eu sinto que isso está mudando. A gente tem visto, inclusive, nos jardins, eu também moro ali muito próximo, pessoas desfilando com seus vira-latas bem orgulhosas. Eu acredito que a ideia também da campanha da Amparo Animal, de Somos Todos Vira-Latas, a gente conseguiu levar essa campanha para cinemas, para televisão, para todas as mídias impressas. Isso também ajudou a desmistificar essa coisa de, poxa, eu preciso ter um animal bonitinho, de raça, de pedigree. Por que não um vira-lata? O vira-lata ele é diferenciado. Se você adota um vira-lata, só você vai ter aquele animal. Ninguém vai ter um igual ao seu, né? Ele é mais carinhoso. Marcele, Fernanda demais. do Cambuci, os internautas da AltV sentem saudades do Cadu Previero. Olha, a gente também. Lá na 89 a gente sente muita falta do Cadu. Um beijo enorme para ele. O Cadu passou por um sustinho aí. Ele teve um leve infarto. Mas passou, gente. Ele superou, ele é um homem forte, ele fez uma cirurgia super bem sucedida, já está em casa e logo, logo ele está de volta para o ar. Petreluz, Henrique Tremonte e Higienópolis, com o advento do Waze, do GPS, da internet, esses aplicativos que informam onde a polícia está, onde tem blitz, você concorda com isso ou a polícia deveria dificultar esses aplicativos? Não, eu não sou favorável a você proibir as coisas, a tecnologia e tal. Tem o outro lado, viu, dessa tecnologia. Hoje, a polícia, numa investigação, é capaz de pegar o celular de uma pessoa, saber onde ela esteve, a hora que ela esteve, com quem ela falou, como é que ela fez, etc. E tal. Então, a tecnologia, eu acho que hoje em dia ela está transformando a sociedade. Hoje em dia ninguém mais faz nada escondido, né? Todo mundo sabe que vai ser vigiado. A polícia trabalhando bem terá muito mais condições de descobrir as coisas, tal. E quanto a isso, eu acho que tem meios da polícia trabalhar para burlar esse tipo de artifício que as pessoas usam, né? Então tem jeito. Precisa ter inteligência, precisa saber fazer, e eu acho que sabe-se fazer. Tanto que as blitz de questão alcoólica têm sido bem-sucedidas. Você vê hoje, eu que frequento bares, o pessoal vai sem carro, né? Muita gente vai sem carro. Lógico, tem gente que bebe e sai guiando, mas eu acho que isso melhorou bastante. E acho que ainda vai melhorar mais. Cicarelli, é importante lembrar que o fator previdenciário foi instituído no governo do presidente Fernando Henrique. A observação da Ivani da Lapa. Okay? Verdade. Só que depois foi adiado para... E os outros governos que vieram não adotaram. Isso aí precisa fazer uma coisa, precisa separar o que é política social de previdência. Isso, infelizmente, no Brasil ainda não se fez. Tem gente que nunca contribuiu para a Previdência recebe. Isso tinha que sair do caixa do governo. É difícil. E aí sai da Previdência, é ruim. Geraldo da Cachoeirinha. Petreluz, e o que pode ocorrer se o CNJ apurar que um desembargador de São Paulo ajudou efetivamente um deputado tucano paulista em uma ação? Se for uma ação legal, nada demais. Se for uma ação ilegal, ele pode responder por coautoria, ele pode responder por várias coisas. Não é porque alguém é desembargador, ou policial, ou jornalista, ou seja o que for, que ele está acima da lei. A lei é igual, né? Marcele, o Ampara,
explica para a gente como se acessa, como chega ao Amparo Animal. Nós temos o nosso site, amparanimal.org.br. Nesse site a gente tem a explicação de como a ONG atua, quais são os nossos projetos, como ajudar, animais para adoção. Também temos o nosso Instagram, que é o @amparanimal, um A único, né? Amparanimal. E o nosso Facebook, que é Amparo Animal também. Obrigado por ter vindo Eu ao que nosso agradeço. Gente que Fala. Cicarelli, é sempre Obrigado, muito bom tê-lo na mesa. Zancopé Simões, meu ídolo. Um abraço, doutor Petreluzzi. Eu ouvia você, eu era pequenininho. Nossa, faz tempo. Sacanagem. Petreluzzi, fala sempre então isso. Somos contemporâneos, é brincadeira. Grande prazer, mais uma vez, Zancopé, amigos, foi muito agradável e esperemos que continuemos a participar aqui. Muito bom tê-lo aqui. Bastante tempo. Beth Russo, é a Justiça, como é que é o programa que você apresenta? É TV Justiça, sou eu e o Ney Gonçalves Dias, o programa é da OAB de São Paulo e passa na TV, aliás, o programa é TV Cidadania e passa na TV Justiça. Beth, obrigado por ter atendido o nosso convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Muito bom tê-la aqui. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Cicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.